Bom dia a todos. Hoje, 18 de março do ano 2021, às 8h01, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Aprovado. Não, Excelência. Aprovada. Expediente alguma, Ana Cláudia? Não há, Excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui 2 votos de pesar que, com tristeza, que eu faço o registro. O primeiro deles é em razão do falecimento da sogra do desembargador Amaury Moura, nosso decano, e que faleceu agora recentemente. Então, aí, a toda a família enlutada, registro aqui o nosso pesar, a nossa solidariedade e proponho aqui o voto de pesar. Todos de acordo? De acordo, Excelência. Ministério Público se associa? Associa, Excelência. Ministério Público se associa. E, do mesmo modo, também, de maneira precoce, aí, o filho da doutora Magna Letícia, procuradora aí do Estado, e perdeu seu filho com apenas 31 anos de idade, mais uma vítima da Covid. Então, a ela e a toda a família enlutada, a nossa solidariedade. Ela, a doutora Magna, conhecida de todos aqui no mundo jurídico, bastante respeitada e que passa aí agora esse sofrimento. Então, todos de acordo? De acordo, Excelência. Aprovado, Ministério Público se associa. Aprovada a unanimidade. Eu dou as boas-vindas à doutora Darcy de Oliveira, que mais uma vez aí participa conosco. Seja bem-vinda, doutora Darcy. Estávamos com saudade. Obrigada. Obrigada, Desembargador Gilson, nem tanto. Ele só faz elogiar os outros, viu, doutora Darcy? Ela é campinense. Sou praeiro. Seja bem-vinda. Obrigada, Excelência. Consigo meus agradecimentos. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Gilson Barbosa, comunicações, indicações e propostas, não tem. Doutor Roberto Guedes. Eu, Excelência. Iniciemos, então, os julgamentos e destacando aqui a prioridade nos processos que têm o pedido de sustentação oral. O primeiro deles é o número 43, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 802.403, dígito 42, o ano 2021. O impetrante é doutor Daniel Magnus de Vasconcelos, paciente Janderson Batista Pinheiro, autoridade coatora é o juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de São Gonçalo do Amarante. Eu sou o relator e aqui tem que doutor Jefferson Mendonça, que impetrou junto com o doutor Daniel, fará a sustentação oral. Está na sala, doutor Jefferson? Doutor Jefferson, doutor Daniel. Então, vamos ao julgamento. Considerando que o processo está apregoado, o advogado não está na sala. Eu adianto que acompanho o voto de Vossa Excelência integralmente. Perfeito, desembargador Gilson. Eu vou só aqui chegar a ele. Me confirmou no WhatsApp, mas não apareceu. Número 43, processo já identificado. Ordem denegada, desembargador Gilson acompanha, já adiantou. Doutor Roberto Guedes. Eu estava olhando aqui o voto da ementa. Acompanha, Excelência. Então, ratifica o voto. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, 48. também pedido de sustentação oral, é o número 48, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 802.804, dígito 41, ano 2021. O impetrante, doutor João Paulo Saraiva de Souza e outros. Paciente, Caio Sanderson Estevão da Silva. Autoridade coatora, juiz de direito da vara única da comarca de Pendências. E relatoria própria também. Doutor João Paulo, está na sala?
Sim, Excelência. Doutor João Paulo, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. E aí, doutor João Paulo, o cronômetro, o tempo de Vossa Excelência está sendo marcado aí na tela. Pediria para Vossa Excelência uma observação. 10 minutos. Não estou visualizando, mas tudo Tá. bem. Sem problemas, Excelência. Perfeito. Senhor presidente, senhores desembargadores, servidores, colegas, advogados. É uma satisfação, pela primeira vez, né, na minha vida profissional, estar ocupando essa tribuna sagrada, né, mesmo que de forma virtual. Queria eu estar fazendo aí presente, né, que era um sonho de todo advogado, fazer uma sustentação oral no tribunal do seu estado. E aqui eu estou pela primeira vez. Senhores, perdão, quero saudar também o Ministério Público. Se tiver alguma falha aí no transcorrer, desculpe, é o nervosismo da primeira vez. Senhores, o paciente, né, do processo em tela, ele está há 245 dias, certo? Na cadeia pública de Mossoró, preso preventivamente. O relator, o desembargador, Dr. Glauber, comunicou, pediu ao magistrado de base para se manifestar a respeito da prisão preventiva após 245 dias. Lembrando que, quando completou 120 dias de reclusão provisória, a defesa peticionou, pedindo ao magistrado de base que analisasse os requisitos da preventiva. Até a data, salvo engano, essa semana, o juiz de base apresentou a sua resposta após provocação do relator, do Dr. Glauber Rego, e manteve a decisão, mantendo a preventiva. Na decisão do desembargador, ele pediu que fosse analisada os requisitos da preventiva ou outras medidas diversas da prisão, o artigo 319. Na minha visão, a resposta do magistrado de base não analisou as outras medidas, o artigo 319. Desta forma, venho, né, perante Vossas Excelências, pedir que seja aplicado o HC, né, esse remédio tão lindo, tão fundamental na nossa legislação. É inadmissível um acusado passar 245 dias preso preventivamente, mesmo que tenha outros autores, outros polos ativos no processo, no caderno processual, né, que, segundo o magistrado de base, não foi localizado, né, para ser intimado, não podemos esperar. A decisão de manter ou não a preventiva não precisa da presença dos polos ativos. Basta o magistrado analisar se mantém ou não. E até agora não temos uma data de audiência de instrução marcada. Ou seja, temos que esperar a intimação desse polo ativo que não compareceu para que seja marcada essa audiência de instrução. Então é isso, Excelências. Eu venho aqui pela primeira vez pedir a Vossas Excelências que concedam a ordem de habeas corpus para que esse paciente aguarde o julgamento de liberdade. Ou então aplique-se alguma medida do 319, que tem 9 incisos, né, para ser aplicados, até o monitoramento eletrônico. O que eu peço é isso, que aplique-se o 319, concedendo a ordem de habeas corpus e aplicando o 319 do Código de Processo Penal brasileiro. Essa é a minha participação. Encerro por aqui. Também quero externar os meus sentimentos às pessoas que perderam seus entes aí devido à Covid, doutora Magna, e entre outros, e dizer que é um momento muito difícil para todos nós. Né? Espero que saiamos disso aqui com o mais rápido possível, que chegue a vacina, que consiga aplicar em todos nossos entes queridos para que possamos tocar a vida normal. Muito obrigado, Excelência, e é só. Doutor João Paulo, parabéns aí pela sua sustentação oral. Tenho certeza a primeira de muitas. No caso concreto, doutor João Paulo, o voto, a nossa prática aqui, ele é disponibilizado com antecedência, processo eletrônico,
e o meu voto é pela denegação. A alegação de excesso de prazo, ela não se restringe a um critério matemático e, no caso concreto, eu enxergo que a marcha processual, ainda que com atrasos, ela tem seguido o trâmite normal neste cenário que vivemos. E o paciente, ele ostenta uma acusação aqui, são 3 crimes, inclusive o magistrado de origem faz referência a um outro, a um crime de homicídio, e também com relação à aplicação da lei penal. O Corréu, ele está foragido, e disse ele que o paciente também tentou empreender fuga. Então, com essas razões, eu, em harmonia com o parecer ministerial, eu denego a ordem. Questão do desembargador Gilson, do Dr. Roberto Guedes, se ratificam o voto já registrado no sistema. Fica, excelência. Então, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Dr. João Paulo, um abraço, parabéns e até uma próxima oportunidade. Obrigado, na sequência, nós temos... Desembargador Glauber, Pois o não. advogado daquele habeas corpus que o senhor chamou em primeiro lugar... Já foi julgado. Ele só conseguiu entrar agora, está falando comigo aqui. Se o senhor puder falar, só dar uma palavra aí e dizer que foi, no caso, já foi julgado. Já foi julgada, Ana Cláudia. Aí você pode até informar o resultado para ele. E disponibilizar... Disponibilizar não, porque vai ser publicado ainda. Dando sequência, o número 3, esse aqui é do SAGE. É o apelo criminal número 2020-150-9, a origem, a primeira vara criminal da comarca de Parnamirim, apelante Mário César Pereira Fernandes e outros, o advogado Dr. Juan de França Gomes, apelado do Ministério Público, o relator é o desembargador Gilson, o revisor Dr. Roberto Guedes. Está em mesa, desembargador Gilson? Mesa, sim, presidente. Está em mesa. Eu concedo a palavra aqui ao advogado Dr. Juan de França Gomes. Está na sala? Bom dia, excelência. Bom dia, doutor Juan. Na verdade, meu nome é André Dantas. Nosso escritório acabou sendo contratado para poder fazer a sustentação oral, mesmo a imposição tendo ocorrido pelo doutor Juan. Não, sem problema. Doutor André, o tempo vai estar na tela, aí, se Vossa Excelência puder observar, são 15 minutos e Vossa Excelência tem a palavra. Perfeito. Não pretendo me estender pelos 15 minutos, serei bem objetivo, até porque os pontos que a defesa pretende contestar, impugnar do dispositivo sentencial realmente são bem técnicos. Em um primeiro momento, bom dia ao desembargador doutor Gilson, ao doutor Glauber, doutor Roberto, como a doutora representante da Procuradoria, doutora Darcy, preclaros desembargadores, Augusta, representante do Ministério Público, demais advogados e todos os servidores e demais presentes. A defesa técnica dos acusados Mário César Pereira, Max Breno e Caroline Lima de Brito vem apresentar essa presente sustentação oral em razão de sentença condenatória do qual figuram tais acusados, que culminou com a condenação do acusado, senhor Mário César, pela prática do crime do artigo 33 e 35, tráfico e associação para o tráfico de drogas, juntamente com o artigo 180 do Código Penal, receptação. A senhora Caroline Brito Lima foi condenada pela prática do crime do tráfico e associação, e o senhor Max Breno Leandro Cardoso foi condenado pelo crime do tráfico, associação para o tráfico e artigo 16 da Lei 10.826, que se trataria de porte ou posse de arma, na verdade, de porte de arma de uso restrito. A condenação em face dos acusados, a defesa, em sede de recurso de apelação, contestou a forma
que toda a operação criminal, em especial em fase de persecução penal, foi conduzida pela Delegacia Especializada aqui da nossa comarca, a DENARC, Delegacia de Combate aos Narcóticos, né, de combate aos crimes de tráfico de droga. E nessa condução, que foi bem realmente enfática ao impugnar os pontos da condução dessa fase de persecução penal, se ateve à forma que as provas elas foram produzidas no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Foi possibilitado, após uma ampla investigação em face desses acusados, que utilizariam, supostamente, em informes dados pela polícia, uma conveniência para fazer a prática do crime de tráfico de drogas, e nessa investigação que foi realizada, foi ofertado, foi solicitado e conseguido um mandado de busca e apreensão. Ao chegarem com o cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontraram realmente um material entorpecente junto com os acusados, diga-se de passagem, material entorpecente em quantidade ínfima, por mais que realmente o tráfico de drogas ele não dispunha que a quantidade ela seja significativa para a caracterização ou não do tráfico de drogas, mas a quantidade encontrada é realmente ínfima, porque com o acusado Max Breno foi encontrado menos que 1 grama do entorpecente conhecido como maconha. Já com o acusado Mário, foi encontrado uma quantidade de Max Breno, na verdade, dando até ênfase, de 0,998 gramas, ou seja, menos que 1 grama. E já com o acusado Mário, foi encontrado um pouco mais. Na acusação que pesava sobre eles com a investigação, de que os mesmos eles se uniam em desígnio de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, o delegado, ao realizar a prisão dos mesmos no cumprimento do mandado de busca e apreensão, acabou fazendo a solicitação para a acusada Caroline de que a mesma fornecesse o seu telefone, acesso ao seu aparelho telefônico, para os policiais averiguarem se havia realmente alguma conduta de prática de ilícito. A mesma, em disposições dadas no seu interrogatório, já em fase de instrução, foi bem enfática ao dizer que estava se sentindo bastante amedrontada, não estava na presença de advogado, e se sentia realmente coagida com a presença daqueles policiais armados, fardados, na sua presença, fazendo a solicitação de forma até incisiva para que a mesma fornecesse a senha do seu telefone para que eles tivessem acesso. Posteriormente, com essa informação, o advogado começou a trabalhar na fase de instrução processual, alegando que o acesso ao aparelho telefônico teria sido realizado de forma ilegal, e todas as provas que vieram a ser subsequentes, logicamente, pelo princípio da árvore dos frutos envenenados e pelo princípio do devido processo legal, seriam provas que estariam maculadas, viciadas e em desconformidade com o que dispõe o artigo 157 do Código de Processo Penal, demonstrando que tais provas elas seriam nulas. Então, com relação à acusada Caroline, foi traçada uma tese defensiva de que todas as provas que foram encontradas no WhatsApp e que, de certa forma, vincularia ela em uma interpretação de que a mesma não pudesse ser apenas uma usuária e sim ser partícipe na prática do crime de tráfico de drogas, elas seriam nulas, haja vista que não havia uma autorização judicial prévia para se ter acesso àquele aparelho telefônico. Destaca-se que no relatório final, não no despacho ratificador, mas no relatório final, já para encaminhamento ao Ministério Público, com relação à suposta prática do crime de tráfico de drogas praticado pela Caroline, o delegado de polícia ele coloca entre as páginas 170 e 178 do caderno processual, e em especial na página 172, informes digitais de provas ou metadados e dados, melhor dizendo, encontrados no aparelho telefônico. Todavia,
nesse relatório policial, que serviu de subsídio para o oferecimento da denúncia e que foi apresentado no dia 23/8 de 2018, ainda não havia uma autorização judicial que permitisse com que tal prova fosse compartilhada, ou até mesmo que o delegado ele pudesse ter acesso a tal aparelho telefônico. Diante de tal situação, averiguando realmente claro e evidente uma falta de arcabouço probatório lícito que pudesse ser utilizado para ser alavancado de forma negativa em face da acusada, a defesa vem requerer a absolvição da acusada Caroline, da recorrente Caroline, quanto à prática do crime de tráfico de drogas, não sendo o entendimento desses doutos desembargadores que se aplique realmente a pena no mínimo legal, né, utilizando-se o grau máximo de 2/3 ali para disposto no parágrafo 4º do artigo 33, haja vista que realmente não há uma comprovação de que a mesma ela esteja vinculada a uma associação criminosa, uma organização criminosa. Em momento algum, em fase de instrução processual, conseguiu se comprovar de forma clara que a mesma estivesse vinculada a alguma organização criminosa. Em face do acusado, o senhor Mário, também se requer a aplicação da benesse do parágrafo 4º do artigo 33, haja vista que não foi levado em consideração, mesmo não se comprovando o vínculo do mesmo a associações ou organizações criminosas, e em face do acusado e recorrente, Max Breno, que se faça a desclassificação do crime de tráfico de drogas do artigo 33 para a prática do crime do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, uma vez que também não ficou comprovado que o material entorpecente, diga-se de passagem, já enaltecido no início dessa sustentação ínfimo, serviria para traficância. Os policiais, por mais tempo que tenham passado fazendo a campana, fazendo uma investigação, não conseguiram trazer fotografias, filmagens, transeuntes ou usuários, pessoas que realmente tivessem adquirido material entorpecente desses acusados, e tudo se sustenta realmente apenas em conjecturas, posso dizer até que falácias apresentadas pelos policiais na fase de investigação policial, que sustentam uma investigação em fragmentos de informações ao seu bel prazer, sai juntando fragmentos de situações, o fato de ter se encontrado uma balança de precisão esta que em laudo apresentado pelo ITEP ficou comprovado que não era utilizado para pesagem de tráfico de drogas, não havia resquícios de material entorpecente, mas mesmo assim utilizam aquele fragmento de ser uma balança de precisão para alimentos, para poder caracterizar a prática da traficância como a pretexto para a traficância, e por se tratar de uma conveniência, conseguem encontrar um importe, acho que por volta de R$ 1.500, R$ 1.800 em dinheiro, mas em notas de R$ 50 e R$ 100, ou seja, não são notas realmente soltas, de baixo valor, que comumente nós verificamos que é utilizado para traficância, mas utilizam aquele valor apreendido também para poder dar um subsídio naquela investigação, alegando que aqueles valores em notas de 50 e 100 reais poderiam ser utilizadas em receitas do tráfico de drogas. E aí, nesses fragmentos, juntam um emaranhado. Comumente está se verificando isso em investigações de delegacias especializadas, que possuem infraestrutura para fazer uma investigação mais minuciosa, e nessa não individualização de conduta, juntam-se esses fragmentos para poder materializar uma prática de ilícito, e envolvem todo mundo supostamente como traficantes, como associados para o tráfico de drogas, apenas pelo fato de ter 1, 2 ou 3 indivíduos, e acabam realmente levando isso para a promotoria, que muitas das vezes pega o relatório policial e com tal relatório subsidia lá a parte de factual e de fundamentação de uma denúncia e oferece em juízo. Então, assim, a investigação em si, de certa forma, possa-se dizer até que desastrosa, uma vez que culminou com a prisão dos acusados por essas práticas delituosas,
mas realmente sem conseguir descrever de forma minuciosa qual seria a conduta de cada um, da onde se comprovaria a vinculação dos mesmos em associarem para a prática do crime de associação ao tráfico de drogas, que, diga-se de passagem, realmente não consegue se comprovar na fase de instrução ou na fase de persecução penal. Se condena os acusados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas apenas pelo fato de ter mais de 2 indivíduos aí unidos, diga-se de passagem, o Max Breno sendo funcionário da conveniência e o senhor Mário e a senhora Caroline sendo casados. Juntam-se os 3, alegam que estão em associação, não se junta nenhum subsídio de prova que realmente demonstre o vínculo, aquela perpetração, aquele ato permanente, e acaba se condenando. Então, vem requerer a absolvição dos 3 pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas, requer, no caso do Max Breno, a desclassificação para o artigo 28, no caso da Caroline e do Mário, a absolvição do artigo 33 e 35, logicamente, caso não se consiga a absolvição, que faça a diminuição utilizando a benesse do parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343 de 2006, ainda com relação ao senhor Mário, pela falta de informes que demonstrasse realmente que na condenação pela prática do crime de receptação, pela falta de materialização que se aplique a receptação, mesmo este sendo condenado na sua modalidade culposa e não dolosa, e ainda, por último, requer que não sendo aceite todos os argumentos lançados pela defesa, que esses doutos desembargadores analisem o que foi disposto pela própria Procuradoria, aí em segunda instância, que dispôs que o recurso ele deveria ter conhecimento parcial somente com relação aos fundamentos utilizados pelos magistrados para a valoração negativa da culpabilidade das consequências do crime, e em relação ao recorrente Mário César Pereira quanto ao crime do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, das circunstâncias do crime, que não se revelam idôneas, e a aplicação da atenuante da menoridade relativa em relação à recorrente Caroline de Brito Lima, uma vez que tal minorante também não foi analisada em fase de prolação de sentença pelo juiz Uacó. Por derradeiro, e já terminando agora sim, essa defesa, entendendo que não houve em prolação de sentença solicitação de perda dos bens, que se faça a restituição dos bens apreendidos, logicamente, não da droga, mas do carro apreendido, que não se comprovou vínculo algum, ou ter sido adquirido com meios proveniente com meios ilícitos, então que se faça a restituição de tal carro apreendido no referido processo, uma vez que não consta em sentença a perda do bem, e o próprio Ministério Público, em primeira instância, não opôs embargos de declaração. Esgotou o seu tempo, doutor André. Perfeito. Estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Com a palavra, o relator desembargador Gilson Barbosa. O meu voto é um pouco extenso. Para meu estilo, eu acho até grande, dá quase 50 folhas, mais precisamente 48 folhas, mas eu distribuí previamente com os senhores, e, como tomaram conhecimento com antecedência, eu prefiro ler o finalzinho em que digo: conheço e dou provimento parcial ao apelo interposto por Mário César Pereira Fernandes, Caroline Brito Lima e Max Breno Leandro Cardoso, a fim de tornar favoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, referentes ao delito de tráfico de drogas, bem como reconhecer a atenuante da menoridade relativa à apelante Caroline Brito Lima, mantendo os demais termos da decisão do primeiro grau. Este é o meu voto e foi disponibilizado integralmente com Vossas Excelências. O revisor, doutor Roberto Guedes. Como Acompanho o relator, Excelência. Acompanho o relator. Eu quero parabenizar o doutor André aí
prestigiando a Câmara Criminal, utilizando a sua beca, ainda que estejamos aqui de forma virtual. Então, obrigado, doutor André. Parabéns aí pela biblioteca aí também, extremamente organizada. Eu tenho só um questionamento, e a própria defesa pode esclarecer, ou até mesmo o desembargador Gilson. A defesa oral fez referência à questão ao acesso dos dados do aparelho celular. Mas eu sou vogal nesse processo, não sou relator nem revisor. Me parece que teve uma autorização judicial de busca, não é isso? Isso, excelência, mas não para acesso aos aparelhos telefônicos. Mas aí a restrição que há havendo a apreensão sem autorização judicial, eu estava dando uma olhada aqui nos precedentes, era essa a compreensão que tinha, aí sim demanda a autorização judicial para que tenha o acesso. A autorização judicial de apreensão dos aparelhos fica já compreendido também essa extensão para o acesso aos dados. Então, não é isso, desembargador Gilson? Exatamente. Então, com essa observação, eu renovo os parabéns ao advogado, mas eu acompanho integralmente o voto do relator, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor André. Até uma próxima. Agradeço a todos e uma semana abençoada. Bom trabalho. Amém. Na sequência, nós temos aqui, deixe-me ver, ainda com o desembargador Gilson, processo físico, desembargador Gilson, é o apelo criminal número 2020, isso, 2020, 142, dígito 0. A origem é a 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Franz Miller Júnior da Rocha, o advogado doutor Manuel Fernandes Braga, apelante Rubson Rafael Silva de Oliveira, o advogado doutor João Cabral da Silva, apelante Alessandra Gomes Duarte, o advogado é o mesmo, e, por fim, Luiz Henrique Dantas dos Santos, o advogado é o defensor público doutor Bruno Henrique, apelado Ministério Público, relator desembargador Gilson, revisor doutor Roberto Guedes, e tem um pedido de sustentação oral do doutor Manuel Fernandes Braga. Já estou vendo aqui, doutor Manuel Fernandes. Seja bem-vindo, doutor Fernandes. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Eu pediria, doutor Fernandes Braga, que o cronômetro está aí na tela, Vossa Excelência observasse o tempo. Vossa Excelência tem a palavra. O desembargador Gil já adiantou que o processo está em mesa. Obrigado, presidente. Excelentíssimos senhores desembargadores da Câmara Criminal, excelentíssima senhora procuradora de Justiça, doutora Darcy de Oliveira. Excelência, o apelo que por hora sustenta a defesa do Fauster Miller Júnior da Rocha, e aí de origem alemã o nome do apelante, Excelência, sustenta em 2 pontos cruciais, eu quero logo. Uma das nossas preliminares seria a nulidade do dispositivo sentencial condenatório, e aí vou me debruçar pelo qual. E logo em seguida, nós sustentamos também a absolvição do artigo 16 da Lei 10.826, que seria o porte de arma de uso proibido ou proibitivo. Esses são os 2 pontos cruciais. Excelência, consta na denúncia do inquérito policial 28/2004, no dia 13 de fevereiro, aproximadamente às 5 horas, na residência situada na Rua das Andorinhas, número 8032, Pitbull, nessa capital. Hoje, o apelante teria sido preso em flagrante, juntamente com outras pessoas, supostamente compartilhando posse e ocultado naquele imóvel, sem que tivesse autorização, armas, munições, conforme a inicial acusatória, e assim fez constar na sentença condenatória a doutora Ana Carolina Maranhão, por hora figurando na condição de juízo monocrático. Bem, Excelência, passado efeito, ele teve, no édito condenatório, sustentou 2 tipos penais, seria o 288, a associação criminosa, ainda que havido um desmembramento e suscitada uma condenação individual pela associação criminosa. No próprio édito condenatório, reconhece a juíza monocrática a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, da pretensão punitiva, tudo bem, mas sustentou a condenação pelo artigo 16 da Lei 10.826, de 2003. Enfim, Excelência,
No primeiro tópico lá das nossas preliminares, no tópico 2 do mérito, nós sustentamos o seguinte: a nulidade da prova pela ausência de CD contendo as gravações de interceptação telefônica insertada na ação penal como prova emprestada. O juízo monocrático, ao sustentar a sentença condenatória, ainda que tenha reconhecido pelo 288 a extinção da punibilidade pela pretensão, pela prescrição da pretensão punitiva, se utilizou desse dispositivo, dessas interceptações telefônicas, para alçar, além da condição de associação criminosa por parte do apelante, também a condenação pelo artigo 16. Pasme, excelência. Ainda que tenha havido manifestação da defesa, não foi juntado aos autos desta apelação, destes autos da ação penal do ético condenatório, o CD contendo essas interceptações telefônicas. Aí nós poderíamos suscitar inúmeros precedentes dos tribunais superiores, do STJ e do STF. Entretanto, eu faço uma citação própria do professor Geraldo Prado, quando fala do próprio arcabouço da colação da prova, a custódia da cadeia de prova. Bem, excelência, como se remanescer a ideia de uma tese defensiva quando se quer o agente, em tese, o agente violador de um tipo penal não consegue, através do seu defensor, ter acesso aos autos de que se sustenta a interceptação telefônica, do qual este praticaria associação criminosa, ou seja, a união de 3 pessoas ou mais para cometimento de delitos, dentre os quais também sustentaria a autoria de um crime de porte, e aí, no caso, seria de uma arma de uso proibido. Entretanto, nós vamos espancar ainda essa tese do arma do uso proibido, porque houve um decreto novo por parte do atual governo, do qual essa arma, que em tese seria de propriedade do apelante, não seria mais de uso proibido, e sim de uso permitido. Bem, excelência. Então, nesse ponto onde se sustenta, nós já pediríamos a nulidade do ético condenatório por própria ausência, violação do devido processo legal, violação da própria presunção de inocência, onde sustenta o ético condenatório uma tese de qual o agente violador, através do seu defensor, não poderia sustentar uma tese defensiva, por não saber onde estaria esse CD. Se remanesce a ideia apenas de colação de transcrições postas pela Polícia Judiciária na fase investigativa, do qual deu um suporte probatório para a denúncia e sustentou a juíza de base para o ético condenatório. Específico, 2 crimes, 288, e da legislação extravagante do Estatuto do Desarmamento, do artigo 16. 1. Extinta a punibilidade conhecida pela juíza monocrática pela prescrição da pretensão punitiva. Caso não o fosse, reconheceria a culpabilidade referente a esse tipo penal, bem qual sustenta também a questão fática para sustentar a sentença condenatória, uma responsabilização penal do agente, pelo artigo 16 da Lei 10.826. A efeito, excelência, no nosso ponto 3, ainda tenho 9 minutos e 43 segundos, no nosso item 3 do nosso apelo, da absolvição do crime do artigo 16 da Lei 10.826. A ausência de autoria, ou então, no pior dos momentos, mantendo a condenação, não gravitaria, de hipótese alguma, a possibilidade de uma condenação no artigo 16, seria, no máximo, o artigo 12 da Lei 10.826, porque a posse, a propriedade dessa arma, do qual foi apreendida em um imóvel e dada como de propriedade do apelante, ela não seria mais de uso proibido, e sim de uso permitido. E aí eu faço transcrições do próprio Ministério Público, quando lá, em sede das alegações finais, nas folhas 250 dos autos. Grifo. Em que pese em nenhum momento processual os acusados tenham confessado a autoria relativa aos crimes em tela, apenas Luiz Henrique, tendo dito que Rubson, Rafael e Maurício assumiram para ele a autoria das armas e munições, mas sem nenhuma comprovação de tal alegação. E eles estavam todos juntos, no mesmo contexto da flagrância, com as armas e munições em locais distintos da residência, mas a exposição de todos no quarto dormitório para serem utilizados no interesse da torcida. Excelências, o próprio ente ministerial já traz à baila da possibilidade dos indícios de autoria das pessoas de Rubson, Rafael, Maurício e Luiz Henrique. Pergunta, excelências,
onde gravita a responsabilização penal pelo artigo 16, que sustenta, se não é do condenatório, a pessoa de Fausto Miller. Não há. Mais adiante, nós transcrevemos também um depoimento do policial Ricardo Lemos dos Prazeres, que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e traz o seguinte: conforme trecho assinalado, temos a clara afirmação pelo policial: não sabe qual a responsabilidade de cada réu por cada arma e munição. O policial que participou do mandado de busca e apreensão, que participou da flagrância de delito, dos quais essas pessoas foram conduzidas, em especial o apelante, não sabe sequer se Fausto Miller teria ou não propriedade ou posse de qualquer arma naquele imóvel. Mais à frente, excelência. Já no nosso item 3.1, sustenta a defesa o seguinte: no pior dos cenários, mantida uma condenação ao apelante, mantida uma condenação, ou seja, conhecida a sua responsabilização penal lá no campo da sua culpabilidade, ainda assim não se poderia sustentar o artigo 16 da Lei 10.826, porque nem tal qual a arma, nem qual todas as armas seriam mais de uso proibido, e sim, com o advento do decreto 9.785 de 2019, nós teríamos uma desclassificação da conduta do artigo 16 para o artigo 12. As armas estariam lá no imóvel, mas nenhuma delas seriam mais de uso proibido. Ou seja, nós teríamos uma outra atividade do qual deveria, em tese, ser atribuída, caso absurdamente se mantivesse a condenação do apelante pelo artigo 16. Por fim, excelência, sem maiores delongas, havendo a reconhecida a nulidade por a ausência do CD contendo as interceptações, a ausência de decisão de quebra das informações dos dados dos WhatsApps que colacionam e sustentam o ético condenatório, não há nenhuma decisão, os celulares foram apreendidos e foram absurdamente degravados em sede policial e acostados na ação penal, e isso já é inúmeros precedentes no Superior Tribunal de Justiça, quando o conhecimento da nulidade sem outorga do investigado ou por decisão judicial para a extração de dados do WhatsApp. No nosso item 4, evidentemente, por amor ao debate e pelas teses defensivas, vindo a pairar ainda o ético condenatório, nós discutimos a questão das circunstâncias judiciais que majorarem muito a pena do artigo 16, referente ao apelante. E nas nossas súplicas, requeremos o seguinte, na nossa alínea A, que seja declarado como nulas provas obtidas por meio dos resultados das conversas do WhatsApp acostadas nos autos, motivo, sem autorização judicial e sem autorização dos investigados para que viessem gravitar nos autos da ação penal que desencadeou uma sentença condenatória e, por hora, figura em sede de apelação criminal nessa colenda da Câmara Criminal. A linha B, ultrapassada preliminar quanto à extração dos dados, o WhatsApp, sem autorização judicial, requeremos a nulidade das juntadas de provas emprestadas por própria ausência do CD dessas interceptações telefônicas, ainda que tenham sido discutidas e pleiteadas pela defesa, não aportam nos autos desta ação penal, desta apelação criminal como um todo, nos autos da ação penal, o próprio CD, do qual há apenas transcritos expostos pelo Ministério Público, bem como pela autoridade policial. Por oportuna, excelência, pedimos a absolvição do artigo 16, da imputação do fato típico do artigo 16 da Lei 10.826, por um motivo muito simples. Em tese, sustentado que a arma que seria de propriedade do apelante não seria mais de uso proibido. Em sim, por amor ao debate, nós pedimos a absolvição. Não sendo o entendimento do senhor relator, bem como da Câmara Criminal, no pior dos cenários, uma desclassificação para o artigo 12 da Lei 10.826, pela posse, por força do decreto do governo federal, no campo, e aí é uma crítica subjetiva desse defensor, absurdamente está abrir-se de uma forma absurda esse enlace de acesso às armas à sociedade, mas lei é lei, então o bom juiz é aquele que se cumpre a lei, pleiteia a defesa
no pior cenário, uma desclassificação para o artigo 12 da Lei 10.806, entendendo de que o agente delituoso ele se defende dos fatos e não do tipo penal. Subsidiariamente, entendendo essa Câmara Criminal pela não nulidade desse decreto, dessa sentença condenatória, não entendendo, Vossas Excelências, pela não nulidade no que tange a ausência disjuntada, entendendo, Vossas Excelências, pela absolvição para a defesa, não entendendo pela absolvição que seja a desclassificação do artigo 16 para o 12, e aí, no campo das circunstâncias judiciais, enfrentadas essas circunstâncias, vejo que não há fundamento, a não ser próprio do tipo penal, para majorar, no campo das circunstâncias judiciais, a pena base do agente, hoje, ora, apelante, do defendido Fauscher Miller. E ainda, Excelências, havendo essa desclassificação para o artigo 12, requer o conhecimento da prescrição, da pretensão punitiva, ainda que não conste no bojo aqui da apelação criminal, mas por ser matéria de ordem pública, não impede que esse defensor o faça nesse momento. Assim, é o pleito defensivo. Desejo a todos os senhores presentes, advogados, membros do Ministério Público, doutora Darcy, os senhores desembargadores, uma semana iluminada, e faço aqui votos de minhas condolências à doutora Magna pela perda prematura de seu filho, e que já são mais de 300 mil mortos, Excelências. Nós temos que sair desse universo. Nós precisamos ter contato de sociedade, corpo a corpo, tete a tete. Espero o mais rápido possível parar nessa sagrada tribuna dessa Câmara Criminal. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, doutor Fernandes. Com a palavra o relator, desembargador Gilson Barbosa. Eu também distribuí com Vossas Excelências o meu voto, que tem cerca de 20 folhas, mas procurei dar uma estrutura linguística muito parecida com o voto anterior. E, portanto, eu me atenho a só o finalzinho para que seja proclamado aí meu voto, em que digo que acolho as preliminares suscitadas pelo Ministério Público de primeiro grau de não conhecimento parcial do apelo de Flechmiller Júnior da Rocha e de não conhecimento do apelo de Alessandra Gomes Duarte por ausência de interesse recursal. Em consonância com o parecer da Terceira Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do recurso interposto por Flechmiller Júnior da Rocha e, nessa parte, negar provimento. Quanto ao apelo de Rubson Rafael Oliveira, em conhecer e negar provimento, mantendo incólumes os demais termos da sentença de primeiro grau. É o meu voto, que foi previamente distribuído com os senhores. O revisor, doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho o relator da integralidade do voto. Perfeito. Doutor Fernandes Braga, um dos grandes advogados do júri popular aqui no nosso estado, inclusive uma tela retratando aí no seu escritório aí por trás. Parabéns, doutor Fernandes Braga, pela sustentação oral, mas eu também, enquanto vogal, vou acompanhar o relator e proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Fernandes, um forte abraço, saúde e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Para todos nós, Excelências. Bom dia a todos. Na sequência, temos também na relatoria do desembargador Gilson, o apelo criminal número 2019-2006, dígito 2, a origem, segunda vara da comarca de Currais Novos, apelante Verlane Almeida da Silva, advogado Dr. José Muniz, apelado Ministério Público, desembargador Gilson é o relator, revisor Dr. Roberto Guedes. Dr. José Muniz está na sala? Boa, Excelência, bom dia. Bom dia, doutor José Muniz. Vossa Excelência, eu pediria que observasse aí o cronômetro, que vai estar na tela. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Só um minutinho. Pois não, desembargador Gilson. Eu não sei se está equivocado. Eu estou conhecendo o recurso e dando provimento. Senhor presidente, é indagado ao advogado se ele tem interesse na sustentação oral. Está dando provimento ao recurso do apelante, doutor José Muniz. Tem interesse ainda? Não, Excelência, se a proclamação do resultado
for acompanhar, não tem interesse. A não ser que Vossa Excelência queira nos convencer do contrário. Não, não. De forma Acontece, a sustentação oral vou dar um voto. Doutor Roberto Guedes é o revisor, acompanha o relator. Acompanha o relator, excelência. Eu também acompanho aqui o desembargador Gilson dando provimento ao recurso. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Aplicando aqui o princípio do indúbio pro réu. Então, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Zé Muniz, um abraço, saúde e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço, excelência. Bom trabalho para os senhores. O número 20, agora no PJE, é o recurso em sentido estrito número 809.407, dígito 67, ano 2020, recorrente Wilson Edno de Freitas Jales, o advogado doutor Francisco de Assis da Silva, recorrido ao Ministério Público, processo de relatoria própria, e falará em defesa de Wilson Edno, o advogado doutor Francisco de Assis. Está na sala? Doutor Francisco de Assis da Silva. Não está, desembargador. Não está na sala? Pela última vez, aqui o pregão do recurso em sentido estrito número 809.407, dígito 67, o ano 2020, o advogado doutor Francisco de Assis da Silva. Não está presente, então vamos julgar ao julgamento. É o número 20. Vossa Excelência está dando provimento ou não? Vou a ele aqui agora, desembargador. Só um minutinho. Eu adianto que acompanho Vossa Excelência nesse caso. Aqui já tem a votação aqui, desembargador Gilson ratifica o voto já. Doutor Roberto Guedes também está sendo negado provimento. Ratifica o voto, doutor Roberto Guedes? Ratifico. Então, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Negado provimento ao recurso. Vamos aqui ainda, esse foi o número 20. Temos o último aqui com pedido de sustentação oral. É o apelo criminal número 2020, 1117, dígito 7, a origem, primeira vara criminal da comarca de Parnamirim, apelante Edilane Camilo de Souza, o advogado doutor Márcio José Maia de Lima, apelado ao Ministério Público, o relator é o desembargador Gilson, revisor doutor Roberto Guedes. Está em mesa. Está em mesa, desembargador Gilson? Sim. Feito aqui, inscrito para a sustentação oral, doutor Alan Cleito. Está na sala? Bom dia, excelências. Perfeitamente. Doutor Alan, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Eminente desembargador Glauber Rego, presidente desta honrada Câmara Criminal, a quem saúdo, destacando de logo a honra de voltar a esta casa. É um trabalho difícil, mas que deve ser feito em nome do devido processo legal, em nome da Constituição Federal. Desembargador Gilson, a quem também rendo as minhas homenagens, e ao doutor Roberto Guedes, uma satisfação, talvez essa seja a primeira vez em que este simples advogado trabalha em sustentação oral perante Vossa Excelência, e destaco a honra de também participar desse julgamento junto à Sua Excelência, doutor Roberto Guedes. Obrigado, Excelência. Doutora Daci, representante do Ministério Público, nas palavras de Pontes de Miranda, também deixo a minha humilde saudação a todos que estão assistindo, colenda a Câmara. Eis um caso de bastante complexidade, que este advogado foi contratado ainda nesta semana para fazer a sustentação oral. Confesso a Vossas Excelências que me surpreendi com o que vi, apesar do pouco tempo para analisar estes autos. É um processo de mais de 1000 páginas, em que o Ministério Público inaugurou uma ação penal em face da apelante, Edilane Camilo, na qual foi proposta uma denúncia acusando-a
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eu peço vênia a Vossas Excelências para fazer uma breve digressão fática para que seja melhor esclarecido o fundamento do recurso de apelação. Antes da Edilane ser denunciada, existiu uma investigação comandada pela equipe da DENARC, que é a Delegacia de Narcóticos de Natal, na qual foi feita a prisão de uma outra pessoa, nominada como Catiúcia da Silva Xavier, e essa prisão se deu no mês de junho de 2019. Foi feita a apreensão de uma quantidade de drogas, 500 gramas de cocaína, se eu não estiver enganado, e 25 gramas de maconha, e eu falo em aproximação. Perdoem a falta de exatidão quanto a essa parte da ação penal. Diante da prisão da Catiúcia, houve também a apreensão de aparelhos telefônicos que tiveram os dados extraídos, e, a partir disso, a polícia chegou à apelante, Edilane, que, em outubro de 2019, foi presa preventivamente, e, durante a sua prisão, vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela DENARC. 8 mandados de busca e apreensão em 8 endereços relacionados a Edilane. Porém, nenhum desses mandados de busca e apreensão resultou na apreensão de drogas. Nenhuma grama de drogas, em outra palavra, Excelências, foi apreendida nos endereços vinculados à apelante, de modo que não houve prisão em flagrante por tráfico de drogas em relação a Edilane, e não houve também laudo de constatação de drogas, né? Não houve exame químico toxicológico, nem na sua natureza provisória, nem na sua natureza definitiva. Não obstante isso, Excelências, o douto juízo de primeiro grau acabou por sentenciar o processo no sentido de dar procedência aos pedidos contidos na exordial acusatória e, nesse sentido, acabou por condenar Edilane nas penas do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Feito essa breve digressão, e assim de forma até mal falada, a defesa de Edilane acabou por interpor um recurso de apelação, que é agora objeto de julgamento perante Vossas Excelências. O primeiro ponto que chamou muito a nossa atenção diz respeito à questão de materialidade delitiva. O douto juízo de primeira instância, quando elaborou o decreto sentencial, ele reconheceu, e eu vou pedir vênia a Vossas Excelências para ler, o seguinte: destaco que a ausência de apreensão de droga não torna a conduta atípica, se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. E aí, eu falo isso entre aspas, porque isso é conclusão do juízo, que se baseou, segundo ele, em entendimento jurisprudencial da Corte de Cidadania do nosso país. E aí fez referência ao habeas corpus 131.455 de Mato Grosso, cuja relatoria foi da excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura. E esse habeas corpus, eu preciso dizer ainda, foi julgado em 2/8/2012. Quando nos deparamos
com esse fundamento sentencial, Excelência, tivemos o cuidado, por uma questão de responsabilidade profissional, de consultar o sítio do Egrégio Superior Tribunal de Justiça para analisar o teor integral desse habeas corpus citado como fundamento da sentença. E o primeiro ponto, Excelência, o habeas corpus tratava de pedido de trancamento de ação penal. É diferente de um caso em que se discute um julgamento de mérito no processo penal. Uma sentença condenatória, ela tem um objeto diverso de um habeas corpus que trata de um pedido de trancamento de ação penal. Então, a primeira diferenciação que precisa ser feita entre o habeas corpus citado pelo juízo de primeira instância e o caso de Edilane. No caso de Edilane, se discute a questão da materialidade para que seja feita uma sentença condenatória ou absolutória. Nós não estamos discutindo a falta de justa causa para o exercício da ação penal. Não se trata disso. E ainda que houvesse semelhança entre os dois casos, não é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos dias de hoje. É exatamente o contrário, Excelências. E isso nos gera muita preocupação, porque parece que houve uma distorção do entendimento do STJ, e essa distorção acabou levando a uma sentença penal condenatória. E eu trago, pedindo vênia mais uma vez a Vossas Excelências, o entendimento atual do STJ sobre essa matéria, né? Eu vou citar os números aqui, por exemplo, Excelências, o HC 532794 de Mato Grosso do Sul, relatora ministra Laurita Vaz, da 6ª turma, que foi julgado em 6/10/2020, e tem exatamente a seguinte ementa, Excelência, que comprova o que essa simples defesa está dizendo. A ementa é esclarecedora, Excelência. Habeas corpus, tráfico de drogas, 39 quilos de material apreendido, ausência de laudo toxicológico definitivo, laudo toxicológico preliminar sem nenhum rigor técnico, meras impressões subjetivas dos agentes policiais, ausência de comprovação da materialidade delitiva, absolvição, ordem concedida. Eu trago outro exemplo, Excelências. O agravo regimental no agravo em recurso especial 134.1356 de Santa Catarina, da relatoria do excelentíssimo senhor ministro Sebastião Reis, 6ª turma do STJ. E a ementa também é esclarecedora, Excelências. Agravo regimental em agravo em recurso especial, tráfico de drogas e associação para o tráfico, ausência de apreensão de substâncias entorpecentes, inexistência da prova da materialidade para o crime de tráfico, imprescindibilidade, precedentes desta Corte, absolvição do crime de tráfico, decisão mantida. Então, Excelências, em resumo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é preciso a existência do laudo de constatação de droga, ou seja, o exame químico toxicológico atestando que foi apreendida a droga, né, para que haja a materialidade delitiva, para que seja, portanto, possível haver uma sentença condenatória. Esse é o entendimento do STJ. Esses julgados foram feitos em 2020, são recentes, diferente do que foi fundamentado na sentença penal condenatória. O STJ também tem decidido, Excelências, que, ainda que outros meios de provas existam nos autos do processo, esses meios de provas podem, no máximo, atestarem indícios suficientes de autoria, mas não podem atestar a prova da materialidade delitiva.
para a prova da materialidade delitiva, imprescindível que exista a apreensão de drogas, bem como o exame químico-toxicológico, o que não aconteceu no caso da apelante Edilane. Diante disso, excelências, em um primeiro momento, é necessário que seja dado provimento ao recurso para que a apelante seja absolvida da acusação de tráfico de drogas. Com ela não foi apreendida qualquer quantidade de droga. Em relação a ela, portanto, não foi feito nem laudo de constatação provisória, nem laudo, obviamente, e consequentemente, de constatação definitiva. Não há, portanto, prova da materialidade do crime de tráfico. E aí, também por uma questão de responsabilidade profissional, excelências, é necessário explicar ainda que o douto juízo de primeiro grau valeu-se da apreensão de drogas que aconteceu com Catiúcia na prisão que se deu em junho de 2019, né? No entanto, essa apreensão de drogas se deu em processo diverso do processo de Edilane, né? Essa apreensão de drogas se deu na casa de Catiúcia, de modo que Catiúcia foi processada por essas drogas em um processo distinto desse processo que está sob julgamento, e Catiúcia foi condenada lá por tráfico de drogas. Então, essa droga apreendida com Catiúcia é de responsabilidade da própria Catiúcia, e isso está sendo discutido em outro processo. De modo que impossível que o fato discutido no processo de Catiúcia seja fundamento para o processo de Edilane. Um fato não pode justificar dois processos penais, excelência. Isso é princípio comezinho do direito, e como diria Geraldo Prado, o processo penal deve limitar a atuação do Estado. O processo penal deve evitar o autoritarismo do Estado. Então, excelências, não há prova nos autos de que a droga apreendida com Catiúcia deva gerar responsabilidade penal contra a Edilane, de modo que a Edilane precisa ser absolvida do crime de tráfico. E eu estou vendo que o meu tempo está encerrando, excelências. Sobre a acusação de associação para o tráfico, também não há prova suficiente de que havia um vínculo definitivo entre as réis, tanto que Edilane foi denunciada sozinha no processo. E é inadmissível que uma ré denunciada sozinha seja acusada de associação para o tráfico. Então, pedimos também a absolvição de Edilane em relação à associação para o Tempo tráfico. esgotado, doutor Alain. Agradeço, excelências. Obrigado. Com a palavra o relator, desembargador Gilson Barbosa. Presidente, igualmente, eu estou fugindo ao meu estilo e estou fazendo voto com 20 e tantas folhas. Não gosto muito, não. Mas disponibilizei para os senhores com antecedência e, por isso, no final do meu voto, eu digo o seguinte: conheço e dou provimento parcial ao apelo interposto por Edilane Camilo de Souza para tornar favorável a circunstância judicial das consequências do crime referente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, reduzindo a pena para 13 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 1.316 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo os demais termos da sentença de forma incólume. É o meu voto, presidente. O revisor, doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, excelência. Eu também, enquanto vogal, proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nós não temos, deixe-me ver aqui, nenhum outro pedido de sustentação oral. Temos pedido de preferência no julgamento do número 31 do PJE, o habeas corpus número 800-693, disto 84, ano 2001, impetrante, doutor Rodrigo Fernando Ribeiro Castanheira, paciente Bruno do Vale Tomás, autoridade coatora, juiz de direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu sou o relator
e, neste caso, eu estou denegando a ordem. Doutor Roberto Guedes, desembargador Gilson, ratificam o voto? Já... Integralmente. Doutor Roberto Guedes. Ratifique, é o HC 0800-693, dígito 84, hein? Dígito 84, exatamente. Ratifique, Excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Ainda com pedido de preferência, nós temos o número 33, o agravo interno em habeas corpus número 810634, dígito 92, o ano 2020, agravante Matheus Adma Ferreira de Moraes e Andréa Carla Ferreira Câmara, advogado doutor José Deliano Duarte Camilo e outro, agravado do Ministério Público, relator doutor Roberto Guedes, é o número 33, doutor Roberto. Eu adianto e acompanho o relator. Aí mesmo, Excelência. Pois não, como vota Vossa Excelência? 33. Senhor presidente, eu mantenho a decisão da Câmara, eu recurso conhecido e desprovido. Não há nada que seja discutido, não. É a decisão monocrática de Vossa Excelência. Pois não, Ana Cláudia? Todos os processos aí são extra-pauta, tá, desembargador Glauber? Isso, exatamente. Neste caso, Vossa Excelência não conheceu e está aqui ratificando a sua decisão e eu acompanho integralmente. O desembargador Gil já adiantou também. Então, negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator à unanimidade, ainda com pedido de preferência. Sim, Ana Cláudia, me desculpe. Então, esses aqui não... Não tem preferência, desembargador Glauber. Não tem preferência, certo, tudo bem. Então, os que tinham sustentação oral, nós já julgamos todos. Vamos apenas aos destaques aqui do PJE. Deixe-me ver, nós temos doutor Francisco, doutor Chiquinho, se estiver na sala, pode aparecer. A Ana Cláudia vai disponibilizar. E o destaque aqui é o que eu pedi vista da sessão passada, que é o 32. 32. Deixa-me ver aqui. O relator é o doutor Roberto Guedes. Doutor Francisco, está na sala. Essa questão... Sim, senhor. Bom dia. Bom dia, doutor Chiquinho. Tudo em paz? Bem, graças a Deus. Satisfação. Logo, parabenizar a Vossa Excelência. Essa matéria, ela de fato, eu não observei o gabinete do desembargador Gilson como ela vinha sendo tratada. Mas tanto no meu gabinete como do desembargador Saraiva, hoje substituído por doutor Roberto Guedes, vinha, de fato, sendo tratado como uma matéria do juízo da execução penal. E a partir do que disse Vossa Excelência na sua defesa oral, eu trago aqui um voto vista e já adianto que não tem nenhum reflexo no resultado do julgamento. Apenas eu trago fundamentos diversos e que vão de encontro àquilo que reclamou Vossa Excelência com relação ao tratamento dessa matéria da detração penal. E aí eu peço permissão tanto ao desembargador Gilson quanto ao doutor Roberto Guedes para fazer uma leitura aqui, bem rápida, eu vou tentar. E aí a gente vê se chegamos aqui a um consenso com relação ao tratamento que possamos passar no enfrentamento dessa matéria a partir de então. Na sessão de julgamento passada, depois de realizada a defesa oral e proferido o voto do eminente relator, pedi vistas dos autos para uma análise mais detalhada de um ponto específico do apelo criminal, qual seja o momento de realização da detração penal e os seus reflexos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. É que na tribuna virtual, o ilustre advogado fez referência e destaque a possível equívoco na sentença condenatória no que diz respeito à exegese do disposto no artigo 387, parágrafo 2º do CPP. Em sua fala, o causídico defendeu que o momento para o abatimento do tempo da prisão processual da pena imposta na sentença condenatória é o da própria sentença e que, por óbvio, esta é uma tarefa do juízo processante.
A sentença condenatória, ID 81-60-154, ao abordar a matéria, o fez nos seguintes termos, e aí eu faço a transcrição, e em resumo diz o magistrado que essa é uma matéria da execução penal. O nobre relator, neste particular, manteve os termos da sentença condenatória e destacou em seu voto que, e aí eu faço a transcrição, peço permissão para não ler, mas também dizendo ser uma matéria própria da execução penal. Pois bem, embora sem nenhum reflexo no resultado do julgamento, peço vênia ao ilustre relator para divergir quanto aos fundamentos pertinentes à análise do pleito recursal da detração penal. Explico. Existem dispositivos na legislação material e processual referentes ao tema, respectivamente com destaque para o artigo 43, Código Penal, artigo 66, inciso 3, a linha C da LEP, Lei de Execução Penal, e o artigo 387, parágrafo 2º do CPP. E aí eu faço a transcrição também dos 3 dispositivos, peço permissão para não lê-los, e continuo. Tradicionalmente, essa questão foi tratada como própria do direito material, sendo por décadas uma atribuição exclusiva do juízo da execução penal, a realização e definição dos reflexos da detração penal na pena fixada na sentença condenatória. Com a inovação legislativa no âmbito processual, por meio da Lei 12.736 do ano de 2012, há quase 10 anos aí, passou-se a cobrar do juízo de conhecimento que fosse observada a referida regra processual e que na fixação do regime inicial do cumprimento de pena estivesse levada em consideração o tempo de prisão provisória. As regras de direito material e processual a respeito da matéria convivem sem que a última tenha importado na revogação das anteriores. A lei processual não revogou a lei material. O disposto no artigo 387, parágrafo 2º do CPP, deve ser observado pelo juízo processante. E aí eu trago aqui precedente do STJ, e peço permissão para ler, abro aspas, a questão disposta no parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de escolha do modo inicial de execução da sanção, por intenção e determinação do legislador, fecho aspas. Isso aqui no agravo regimental, no HC 494693, Ordem de São Paulo, relatoria do ministro Jorge Mussi, 5ª turma, julgado em 11 de fevereiro do ano 2020. E aí eu continuo. No momento de prolação da sentença condenatória. E aí eu trago um outro precedente, agora na 6ª turma, relatoria do ministro Nef Cordeiro, e que diz, julgado agora este ano, 9 de fevereiro do ano 2001, publicado no Diário Oficial, Diário da Justiça Eletrônica, dia 17 de fevereiro, diz Sua Excelência, abro aspas, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, com o advento da Lei 12.736/2012, o juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. E aí ele traz inúmeros precedentes no seu julgado, fecho aspas, e retomo aqui a minha fala. Trata-se de um critério objetivo de abatimento do tempo de prisão provisória que deve ser retirado da pena fixada e que poderá ter reflexo na definição do regime inicial de cumprimento da pena. Isto não retira a competência do juízo de execução penal de fazer uso da detração penal para os fins da progressão de regime, oportunidade em que deverão ser observados critérios objetivo e subjetivo. E mais, como regra processual, em casos de omissão na sentença condenatória e inexistindo questionamento apropriado, embargo de declaração,
para o enfrentamento oportuno da matéria, caberá ao juízo da execução penal analisar a questão da detração penal. E aí aqui eu trago um precedente também, mão e luva, eu peço permissão para lê-lo, na relatoria do ministro Félix Fisch, olha aí, doutor Roberto Guedes, agora julgado em 9 de fevereiro do ano 2001 e publicado também no Diário da Justiça Eletrônica do dia 17 de fevereiro do ano 2001. Isso no HC 625.511, a origem do Estado de São Paulo. De Sua Excelência, naquilo que interessa. O parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, acrescentado pela Lei 12.736/2012, determina que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Vale dizer, a detração do período de segregação cautelar deve ser considerada já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do juízo das execuções para a detração, nos termos do artigo 66 da Lei 7.210/84, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. Na hipótese, verifica-se a ocorrência do constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade coatora analisou a questão da detração apenas sob o prisma da progressão de regime, em contrariedade ao que determina o comando normativo. Habeas corpus conhecido, ordem concedida de ofício. E aí eu retomo a minha fala e digo o seguinte: no caso concreto, muito embora não tenha sido observado corretamente na sentença condenatória previsto no artigo 387, parágrafo 2º do CPP, não há que se falar em prejuízos para o apelante. E aí eu trago aqui também um outro precedente do STJ, peço permissão para lê-lo, de forma bem resumida, esse da relatoria do ministro, nosso conterrâneo, ministro Ribeiro Dantas, na 5ª turma, julgado em maio de 2020, publicado no DJE no dia 1º de junho daquele ano, isto no HC 439046, origem Paraíba. E, abro aspas, de Sua Excelência, a detração do tempo de prisão cautelar, nos termos do artigo 387, parágrafo 1º do CPP, em caso, é irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, que é o caso concreto aqui. A fixação do regime, a detração penal, ela não teria nenhum reflexo na definição do regime. Por quê? Porque ele foi definido a partir do regramento do artigo 33, e eu não me recordo aqui os incisos e a linha lá do CP, que diz que o regime penal, ele pode, ainda que menor que 8 anos, tendo circunstâncias negativas, ser definido o regime mais gravoso, no caso, o regime fechado, que foi o que aconteceu no caso concreto. Eu retomo aqui a minha fala e digo o seguinte: primeiro, porque não houve o questionamento adequado e oportuno, por meio dos embargos de declaração, junto ao juízo de primeiro grau. E depois, em razão de que a detração não importaria em mudança no regime prisional fixado, haja vista que o regime fechado foi fixado em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por fim, peço a permissão para fazer a transcrição de ementa do julgado da 6ª turma do STJ, em que, didaticamente, faz resumidamente o esclarecimento da questão em comento. E aí, eu, mais uma vez, eu peço aqui a permissão para ler, naquilo que interessa, abro aspas, há 2 momentos para que a detração seja apreciada. E no primeiro deles, na fase de conhecimento, se não foi impugnada adequadamente a falta de aplicação do artigo 387, parágrafo 2º do CPP, na sentença, para fins de fixação do regime prisional, a matéria está preclusa. 2. Com a expedição da guia de recolhimento, o juiz das execuções é responsável por efetivar as disposições da sentença e não tem competência para reformar o seu conteúdo. Nessa segunda etapa, em conformidade com o artigo 66, inciso 3, a linha C da LEP, o tempo de prisão provisória tem de ser computado como pena cumprida para fins de cálculo de benefícios do sistema progressivo. 3.
não se identifica nenhuma ilegalidade patente, passível de correção de ofício, porquanto o regime adequado para o inicial cumprimento da pena é o fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do CP, mesmo depois de descontado o período de segregação cautelar, porquanto a sanção permanece em patamar superior a 4 anos e existem circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente ao réu. Agravo regimental não provido, isso aqui, agravo regimental no agravo, no recurso especial, número 1705767, origem do Estado de Sergipe, relator ministro Rogério Schietti, 6ª turma, julgado em 1º de dezembro do ano 2020, publicado no DJE no dia 10 de dezembro daquele ano. E aí eu concluo o meu voto dizendo o seguinte: em razão de todo o exposto, renovando as vendas de estilo, divijo do voto do relator tão somente quanto aos fundamentos do enfrentamento da questão da detração penal e firmo posição no sentido de que, 1. A detração penal para fim de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º do CPP, critério objetivo, é da competência do juízo processante, juízo de conhecimento. 2. Não questionada oportunamente eventual omissão na sentença condenatória, a matéria deve ser enfrentada pelo juiz da execução penal. E 3. Inexistindo prejuízos para a definição da fixação do regime inicial em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou inexpressividade do quantitativo de prisão provisória, inexpressividade no sentido de trazer reflexo, não no sentido de quantidade. Tem-se a competência do juízo da execução penal para a análise da detração penal para os fins da progressão de regime, critérios objetivo e subjetivo. Com estas razões e fundamentos diversos em relação à detração penal, nos termos do voto do relator, dou provimento parcial ao recurso. Então, eu pedi esse destaque porque é uma matéria que eu imagino que a partir de então a gente vai ter uma mudança aí de posição no tratamento da matéria. Eu devolvo a palavra ao doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, vou tentar discordar em parte do que Vossa Excelência falou. Nós temos que estabelecer, não como regra, mas que essa matéria tem que ser examinado caso a caso. Você não pode fazer até mesmo porque tem agora mesmo um julgado agora de 2021 do ministro Nefe Cordeiro, de 12 de março de 2021 agora, e que ele diz: agravo regimental não agrava em recurso especial, estelionato, regime pressional mais gravoso, fundamentação idônea, pena base acima do mínimo legal, regime semiaberto, manutenção, substituição da pena não recomendável, detração, irrelevância do desconto do período de prisão cautelar, agravo provido. Né? Então, isso é uma matéria que a gente não sei, porque qual é a minha preocupação? Na hora que a gente disser que está no juízo do primeiro grau obrigatório, caso o juízo não faça, a apelação criminal tem efeito devolutivo. Então, somos nós, na Câmara, que vamos ter que fazer essa detração. Como é que nós vamos fazer se a gente não tem todo aquele contexto do crime, de se abordar que existe na guia de execução? Então, eu entendo que, se apenas o início prisional existir na detração, existe uma modificação no início do regime, deve sim o magistrado fazer, porque altera sim o início. Mas a gente não pode, assim, na minha opinião, generalizar, tem que ser observado caso a caso. Porque se em caso a caso, se todas as apelações criminais vierem, é obrigação da Câmara, sim, porque tem o princípio devolutivo e nós temos que fazer essa detração penal. Então, eu entendo que deve sim, mas caso a caso, o magistrado tem que observar se aquele período prisional provisório, temporário que foi feito, na hora que ele aplicar a pena em concreto definitivo, vai alterar o início do regime, aí sim, é obrigação, sim, do magistrado. Mas, caso a caso, é assim que eu entendo. Doutor Roberto, Vossa Excelência permite uma parte? Pois não.
eu acho que nós estamos com palavras diversas dizendo a mesma coisa. Pois não. Vossa Excelência concorda comigo, então, que a detração penal para fim de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º do CPP, com critério objetivo, tão somente o abatimento da prisão provisória do quantitativo definido na sentença condenatória, é da competência do juízo de conhecimento. Não é Correto. isso? Correto. Correto. Então, pronto, está dito aqui. Pronto. Aí, se ele não fez, vamos lá, se ele não fez a detração penal, se o advogado não embargou, se não houve questionamento também do Ministério Público, essa matéria é tratada tão somente na apelação criminal, certo? Ok. Como é que o STJ tem enfrentado? O STJ diz que, não havendo ela sido tratada na sentença condenatória, seria uma supressão de instância a ser tratada no 2º grau, e aí diz que, como a execução penal tem competência para tratar da matéria também, seria da execução penal competência para, inclusive, a definição, observar os reflexos da detração penal na fixação do regime, o critério objetivo. Certo? Estamos de acordo? Então, pronto, está aqui o 2º item. E o 3º item. A detração não tem reflexo nenhum, porque outras questões, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, foram definidoras do regime inicial de cumprimento de pena. Ou até mesmo o quantitativo, que é o caso que é o caso concreto. São 4 meses de prisão provisória e não traria reflexo, não alteraria também pelo critério das circunstâncias judiciais e também pelo critério matemático aí objetivo. Então, isso, o magistrado, ele não teria, o juízo de conhecimento não teria a obrigação de abordar na sentença condenatória. Seria a detração levada em consideração para fins de progressão de regime. Aí, critério objetivo e subjetivo, competência do juiz de execução. Então, nós estamos de acordo. E caso a caso é que vai definir. Pronto. O que eu queria apenas dizer é que, para a gente não estabelecer uma norma, dizer que o juiz de 1º grau, o juiz de origem, deverá fazer. Ele poderá, examinando caso a caso o critério objetivo para que se aplique a detração ou não. A gente diverge só nesses termos aí. O juiz ele deve observar a regra, é uma obrigação dele. Ele poderá ou não modificar o regime com a detração penal. Desde que aquela prisão traga reflexo da pena modifique o regime inicial, ele terá que ser feito. Então, estamos plenamente de acordo. Desembargador Gilson. Presidente, eu ouvi atentamente... Então fica unanimidade, desembargador Pilar. Vamos ouvir o desembargador Gilson aí. Eu ouvi atentamente suas palavras e a do doutor Guedes, como também tive acesso aos votos. Em algum momento me veio à mente a ideia de pedir vista, mas para não ferir o princípio da celeridade processual, e como eu já tenho minha formação já bem definida nisso aí, eu quero ser mais pragmático. Eu vou acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência. Eu faria pequenos retoques, mas retoques mais de linguística, qualquer coisa assim. Nenhum adendo a mais. Voto com consciência e acompanho Vossa Excelência, desembargador Glauber, nessa decisão. Perfeito. Não, e também o doutor Roberto Guedes, o relator, que chegamos a uma harmonia aí. A partir de então... Inclusive, no novo voto que eu lancei nos autos, eu já fiz uma adequação com relação ao voto vista. A partir do número 19, a gente já vai discorrer. Ela acompanha o tempo, né? Agora, o que a gente fala aqui é de não obrigatoriedade, né? É uma coisa que isso aí pode fazer de acordo com... Mas, doutor Roberto Guedes, e aí agora com a anuência do desembargador Gilson, e Vossa Excelência mesmo disse que o juiz ele não vai necessariamente mudar o regime, mas ele tem que enfrentar a matéria da detração. Ele poderá ou não modificar,
Se a quantidade não traz nenhum reflexo, ele diz, por não trazer reflexo na definição do regime, a matéria seja encaminhada ao juiz de execução para análise da progressão, para ser considerada para fins de progressão de regime. E aí ele enfrenta a matéria, mas ele não necessariamente ele vai modificar o regime. Eu apenas continuo achando que o juiz apenas ele poderá fazer se tiver necessidade de modificação do regime. Se não tiver necessidade de modificação do regime, não tem para que ele enfrentar um parágrafo a mais essa matéria. É minha opinião, mas sou voto vencido, sem problema nenhum nessa discussão. Então, com relação a esse processo julgado à unanimidade, sendo por fundamentos diversos, vencido o relator com relação à matéria da detração penal. Perfeito? Perfeito. Vamos adiante. Tosquinho, um abraço, parabéns aí por ter trazido essa matéria. Eu percebi que Vossa Excelência não ficou satisfeito porque não trouxe, no caso concreto, os reflexos que era a pretensão de Vossa Excelência. Tranquilo, desembargador. Eu compreendo, apesar de que, respeitosamente, renovadas vênias, eu entendo que a detração ela tem que ser feita, né? Ela só não deverá ser feita se não gerar reflexo, né, quantitativo, do ponto de vista objetivo. Sei também que o regime poderá ser fixado no fechado, independente do quanto da pena, né? Mas eu entendo que aí ele teria, com todo respeito, o juiz tem que fazer a detração, né? Mesmo que aí ele diga, não obstante o quanto da pena tenha ficado nas hipóteses do artigo 2º, tal, mantendo fechado em razão da valoração negativa das circunstâncias, tal. Porque não é só também pelo fato de haver circunstância negativa que o juiz está obrigado a aplicar um regime mais gravoso, né? Mas, bom, são entendimentos, eu agradeço imensamente, né? Fico muito feliz, né, em poder contribuir de alguma forma com a justiça, né, com o Poder Judiciário, viu? Agradeço imensamente e que Deus nos abençoe. Parabenizar o doutor Chiquinho e dizer que isso é importante. A nossa discussão aqui não é uma questão do debate, o que é que acha que fica melhor para o jurisdicionado e para a própria justiça, né? Então, é um debate interessante, uma coisa nova, e eu continuo achando meus argumentos, mas eu tenho que me acostar ao que a Câmara disse, né? E a mudança da jurisprudência a partir do que trouxe a defesa oral, aí a importância que sempre abordamos aqui. Por isso que a gente sempre diz que a gente pensa que não, mas a sustentação oral é importante numa defesa. Muito Chiquinho, importante. Parabéns. Um abraço. Um abraço, doutor Chiquinho. Parabéns. Com isso, proclamado o resultado, vamos aos demais. E no SAGE, os processos físicos, todos na relatoria do desembargador Gilson, todos eles, os 4 já julgados. Vamos ao PJE. O PJE, me parece... Vamos lá, doutor Roberto Guedes, algum processo da relatoria de Vossa Excelência que demande parecer oral? Não, Excelência. Não há. Então, todos aqui estão votados. E, Ana Cláudia, eu pediria que colocasse a relação aí. Presidente, pela ordem. Pois não, desembargador Gilson. Da pauta anterior, o número 1, uma apelação criminal do SAGE, é da minha relatoria, mas está na secretaria. Não mesa, Excelência, então, né? Da pauta anterior do SAGE, não mesa. Não mesa. Não, está na secretaria. Perfeito, desembargador Gilson. Então, vamos ao PJE, Ana Cláudia. Por favor, disponibilizar aí na relatoria do doutor Roberto Guedes, e todos eles já com votação consolidada. Eu ratifico o meu voto. O desembargador Gilson também. Também. Então, todos julgados à unanimidade. Desembargador Gilson, na relatoria de Vossa Excelência, algum processo no PJE que demande parecer oral, algum destaque? São todos casos comuns. Então, eu ratifico o meu voto. Questiono o doutor Roberto Guedes. Algum destaque? Nenhum destaque, nenhuma divergência. Ministério Público, algum destaque nos processos na relatoria do desembargador Gilson? Não, nenhum destaque. Nenhum destaque, doutor Idaci. Então, todos julgados à unanimidade. Na minha relatoria, eu não tenho nenhum destaque a fazer e questiono do Ministério Público se tem alguma observação e dos pares se ratificam o voto já registrado no sistema.
Eu Já, ratifico. já. Ratifica, excelência. Então, todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Com isso, esgotado aqui os processos eletrônicos, eu questiono se tem algum outro processo em Só para lembrar mesa, Vossa Excelência, eu acho que tem 4 processos de Vossa Excelência de parecer oral. mas todos Que matéria, eu necessita. questionei ao Ministério Público, Não tem não. É tudo do precedentes. Já todos os vi, eu precedentes, que recebi. a doutora Daci já concorda, a matéria de justiça gratuita. tá certo. Eu já recebi da assessoria Tá bom. de vídeo. Já Obrigado, está tudo doutor Guedes. ok. São precedentes. Obrigado, doutora Daci. Então, eu questiono se tem algum processo que não tenha sido apregoado, que independa de pauta, extra-pauta, leitura de acórdão. Não há? Nenhum, excelência. Senador Glauber, no 32, está dizendo aqui que o senhor acompanha parcialmente, no 32. Dê uma olhadinha. 32 é o que foi... julgado agora. Julgado agora, doutor Chiquinho. Não, foi... não, é unanimidade. Sim. Julgado nos termos do voto do relator, sendo que vencido o relator com relação aos fundamentos da detração penal, que o desembargador Gilson me acompanhou integralmente. E aí o doutor Roberto Guedes continua relator e vai trazer reproduzir aquilo que está no voto. Eu já fiz alteração do voto, já com o voto visto de Vossa Excelência, já coloquei a emenda tudo já, então. Perfeito, doutor Roberto. Amigos, um abraço. Sim, doutor Roberto Guedes continua, não é isso? O desembargador Saraiva... Isso. É quinta-feira agora, né? A próxima? Quinta-feira, doutora Daci. Sim, desembargador Glauber. Agora no final do mês, vai ter a Semana Santa, na semana de março. Então, a sessão fica dia 30 de março. A próxima sessão está dia confirmada, 25, é dia 25, sem problema. Aí a depois, próxima, então, certo. É a próxima. E aí, como seria dia 2, não, dia 1º, aliás. De abril. Não seria... Não seria, porque é quinta-feira. Não seria possível. Então, sim, senhor. Qual seria o dia aí? Dia 30, que é a sessão ordinária, 30 de março. Dia 30 de março, todos de acordo? Sem problema nenhum, excelência. Desembargador Gilson. Sem problema, presidente. Então, pronto, dia 30 de março, doutora Daci. Sim, desembargador Glauber. 25 e 30, né? 25 e 30. E depois fica, normalmente, em abril, volta para as terças-feiras. Abril, doutor Roberto Guedes e desembargador Gilson. Voltamos às terças ou continuamos às quintas? Nas terças. Nas terças, então voltamos às terças no mês de abril, Ana Cláudia. Você voto vencido, mas a quinta-feira fica melhor para o gabinete trabalhar a semana inteira. Mas não vamos contrariar o desembargador Gilson, não? Então, a partir de abril, um dia 6 de às abril. Terças-feiras. Às terças-feiras, e havendo qualquer necessidade, a gente faz a adequação aí. Tá certo. Está aparecendo o senhor acompanhando parcialmente. Eu posso mexer, não posso? Pode corrigir, é unanimidade, acompanha integralmente o voto do relator. Eu coloquei parcialmente só para ter o destaque aí. Sim, senhor, eu coloquei, já está unanimidade. Perfeito. Viu? Pode deixar. Então, às 9h54, declaro encerrada a presente sessão.